Bom, pessoal, sobre os capítulos 3, 4 e 5, o que a gente aborda nessa disciplina, e eu mostrei para vocês em relação aos capítulos 3 e 4 já no nosso encontro, é que a gente tem um conjunto de dados, né, e nós vamos fazer uma atividade avaliativa de consulta, lógico, desse manual, considerando esses capítulos 3, 4 e 5, muito mais para vocês olharem do ponto de vista da formação em engenharia ambiental, como vocês se enxergam, né, observam a atuação nossa como engenheiro ambiental. Então, eu vou explicar aqui rapidamente, vocês vão ver que a etapa de planejamento de estudos, estudos preliminares e estudos finais, elas têm uma estruturação muito similar, uma ordem lógica e técnica muito espelhada e que vai tendo diferenciações, né, conforme a gente avança do planejamento de estudos para o relatório final. Então, observem, aqui a gente tem a coleta e análise de dados, então são dados relacionados à cartografia, hidrometeorologia, uso múltiplos da água, geologia e geotecnia e meio ambiente. A gente tem aí, então, né, um trabalho de campo que é realizado nessa fase de planejamento de estudos, ainda baseado em dados secundários, mas também a gente começa a identificar, mesmo de forma indireta, a identificação dos possíveis locais barráveis. E também, né, um planejamento para o reconhecimento de campo e observando as alternativas de divisão de queda, realizando esse relatório de planejamento de estudos, que é composto por aspectos socioambientais e de recursos hídricos, e um programa de trabalho a executar e a estimativa de custos, para cumprir, né, essa fase aqui de planejamentos e desenhar a fase de estudos preliminares. Aqui nos estudos preliminares, eu continuo fazendo o levantamento de dados e estudos diversos, no entanto, observem que os usos múltiplos da água, eles ganham destaque já aqui nos estudos preliminares. A gente vai deslocar né, usos múltiplos da água em relação aos demais levantamentos, a gente vai evidenciar e realizar um diagnóstico desses usos múltiplos e o cenário dos usos múltiplos da água na bacia. Então, faz, né, o diagnóstico socioambiental com base naqueles componentes sínteses que a gente viu anteriormente, nos conceitos anteriores, faz a formulação, então, das alternativas de divisão de queda, aproveitando que, coletando todas as informações previstas naquela ficha técnica de aproveitamentos que eu mostrei para vocês na aula 3, né, um conjunto, fui mostrando no encontro e na gravação, eu também mostrei para vocês, né, que tem um conjunto de dados que são coletados aí através dessa ficha técnica de aproveitamento. Eu incluo aqui todos os estudos energéticos que são realizados pelos engenheiros de energia, os engenheiros eletricistas, a concepção e arranjo dos aproveitamentos civil, mecânico e elétrico, faço avaliação dos impactos ambientais negativos por aproveitamento, já usando aquela ótica que a gente viu, né, que considera o potencial de aproveitamento hidrelétrico que ocorre ali, e os 6 componentes sínteses que a gente destacou também, né, quando a gente estava conhecendo aqueles conceitos. Então, eu faço a análise daqueles componentes, dos elementos de caracterização que compõem né, o sistema ambiental, que são representados por esses componentes sínteses, e aí eu começo, então, né, a levantar também o orçamento padrão dos custos para o desenvolvimento dessa atividade. Dimensiona as estimativas de custo, compara a seleção de alternativas de queda, e essa comparação ela vai levar em consideração 3 aspectos muito importantes: o índice de custo-benefício energético, o índice socioambiental negativo e a seleção dessas alternativas. Lá nos estudos finais, eu vou ter, então,
né, a consolidação dos dados e investigações complementares relacionados a todos aqueles aspectos que a gente viu lá inicialmente no planejamento. Então, eu junto aqui novamente todos os dados consolidados relacionados à cartografia e topografia, hidrometeorologia, consolidação do cenário para o uso da Bacia, geologia e geotecnia e meio ambiente. Consolido o diagnóstico ambiental, os estudos energéticos, a avaliação dos impactos, a concepção dos arranjos finais dos aproveitamentos, né, levando em consideração todos os critérios técnicos que estão ali envolvidos, e aí eu tenho aqui engenheiro civil, com especialidade em barragem, tem engenheiro de energia, engenharia de geologia, engenheiro de minas, enfim, eu tenho uma série de profissionais que vão atuar aqui em conjunto, né, nessa área mais específica da engenharia. O orçamento padrão Eletrobras, o dimensionamento de estimativas de custo desses aproveitamentos, comparação dessa seleção das alternativas de queda, ordenação dos aproveitamentos da alternativa selecionada. UFA, né? Então, quer dizer, eu trabalho com um grande conjunto de dados, e no momento em que eu vou avançando do planejamento de estudo, passo para os estudos preliminares, eu vou avançando com as atividades de campo, consolidando essas informações, até que eu tenha aqui nos estudos finais a consolidação de cada subpacote desse, né? E aí, tendo todos esses estudos finais consolidados, eu vou fazer a avaliação ambiental integrada, que é objeto de uma outra gravação que eu vou fazer com vocês aqui. Um forte abraço e até mais.